Namaskar. Então, estamos hoje dando início àquilo que eles chamam de segundo bimestre, né? E eles começam esse segundo bimestre com a regência verbal. Regência já é um nome que nos faz pensar, como disse lá no podcast, sobre alguma coisa ligada à história, sobre a regência dos reis, né, dos colonizadores, como vocês sabem. Ou pode ser também, pensem nisso como uma regência de uma orquestra, ou seja, alguém que vai ter domínio, vai costurar, vai levar, vai conduzir alguma coisa. Quando a gente fala de regência, a gente tem que estar muito afinado com a questão da transitividade verbal. Eu não sei como que isso está resolvido na cabeça de vocês e gostaria que vocês me dessem um feedback. Se vocês precisam que eu faça uma aula falando sobre a transitividade verbal, né? Os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complementos verbais para completar o sentido. Ou seja, eles vão ter um significado incompleto. E os verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento, né? Eles não vão precisar de nada para completar o seu sentido, eles têm o sentido completo. Se vocês precisarem dessa aula de transitividade, vocês me avisem, tá? Que a gente tem verbo transitivo direto, indireto, diretos e indiretos, tá? Que eles vão pedir um objeto direto como complemento, indicando quem ou o que, tá? Quando eles são transitivos diretos. Quando eles são transitivos indiretos, pedem um objeto indireto como complemento, indicando de quem, para quem, com quem, de que, para que, a que. Então, isso tudo vocês vão me dizer se vocês precisam lembrar ou não, porque aí eu preparo uma aula para vocês. Nesse momento agora, o que eu vou precisar é que vocês peguem o caderno de vocês, escrevam regência. Depois vocês coloquem o substantivo, é o termo regente. O substantivo é o termo regente. Trata-se de uma referência nominal. Pulem uma linha. O verbo é o termo regente. Trata-se de uma regência verbal. O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente tem uma regência nominal, a gente vai estar fazendo referência a um nome, a um substantivo. Quando a gente tem a regência verbal, a gente está fazendo referência a um verbo, ok? Vocês vão poder voltar a isso e copiar no caderno de vocês, senão meu tempo aqui vai correr e eu não consigo terminar, tá? Depois vocês vão ver que os termos regidos, tá? O verbal pode ser objeto direto e objeto indireto. Ou seja, vocês escrevam assim: os termos regidos, pula uma linha. Verbal é objeto direto e objeto indireto. Nominal, complemento nominal, ok? Então, eu acho que para vocês poderem escutar melhor, eu vou colocar um fone, porque eu não sei essa distância aqui que eu tô fazendo, como é que vai ficar. Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, e como também foi dito na aula dada lá na plataforma e no podcast, nós vamos trabalhar já a regência. Né? E aí veio aquela ideia de regência, pode ser de muitos músicos, né? E essa é uma metáfora legal, que é para a gente compreender que a regência tem ideia de guiar. O maestro está ali guiando a orquestra para trabalhar com ela corretamente, seguindo o ritmo adequado, as notas, enfim. Do ponto de vista da gramática, a regência caminha por essa ordem, tá? É uma relação entre palavras e seus complementos. Por isso que nos estudos da língua portuguesa, a gente vê o estudo da da regência verbal e da regência nominal. O que define? Define exatamente como eu falei para vocês colocarem no caderno. Se o substantivo, ele
ele é o guia, ele que comanda essa relação, a gente chama isso de regência nominal. Se é o substantivo que está regendo, se é o substantivo que está mandando, então a regência é nominal. Se não for o substantivo e se for um verbo, então essa regência vai ser uma regência verbal. Então o que define então? É o núcleo dessa relação. Termo regente substantivo, regência nominal. Termo regente verbo, regência verbal. Entenderam? Você pode encontrar separadamente isso, como a gente vai ver. Primeiro regência verbal, depois regência nominal. Vamos depois ver a particularidade de cada uma, mas entender que existem termos regentes e existem termos regidos. Ou seja, que elementos esses verbos e esses nomes vão reger? No caso dos verbos, eles vão reger complementos que a gente chama de objeto direto e de objeto indireto. No caso dos nomes, eles vão ter complementos que a gente chama de complementos nominais. Vamos lembrar disso. Alguns verbos precisam de complementos. Eles não têm significado completo sem complemento. Por isso que a gente diz que eles são verbos transitivos ou transitivos diretos, ou seja, esse elemento se liga ao verbo sem preposição, por isso ele é direto, ou transitivo indireto, que esse complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição. Existem verbos que não precisam de complementos, são chamados aqueles intransitivos, eles transitam livremente. No caso do complemento desses nomes, vem participando da oração por meio do complemento nominal. Quando ele é o que? Uma regência nominal, ele vem regido pelo complemento nominal. Complemento nominal é relacionado, ligado ao nome por meio de uma preposição. No complemento nominal, nós temos o regente, o nome, e ele é ligado por uma preposição. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos para a gente estudar essas relações na língua portuguesa. Então, vamos lá. Vamos começar com o seguinte. Vá no caderno de vocês e coloquem a seguinte frase. Vamos lá? Vocês podem ir pausando o vídeo e voltando. Compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Pula umas 2, 3 linhas. Coloquem. É impossível agradar a esse professor. Não sou eu. Presta atenção. Pulem 2 ou 3 linhas. Assistimos ao filme e concordamos com a crítica. Pulem 2 ou 3 linhas. Lembre-se de que os documentos serão entregues hoje. Mais 2 ou 3 linhas. A atendente esqueceu a principal informação. Outra. A moça chegou ao aeroporto atrasada. Outro. A adolescente namorava o vizinho há um tempo. Mais um. Os eleitores preferiram o candidato A ao candidato B. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver a regência de caráter verbal primeiro. A regência verbal, como o próprio nome diz, tem o termo regente, que é o verbo. Quando a gente vai estudar a regência, a gente tem que perceber como que esse verbo se comporta dentro da oração. O comportamento do verbo está relacionado aos complementos. Então, se eu perguntar qual é a regência de um verbo, eu estou querendo saber se esse verbo é transitivo direto, é transitivo indireto, é intransitivo. Tá bem? Eu não estou querendo saber, eu estou querendo saber de que modo ele se relaciona com seus complementos.
No primeiro exemplo, nós temos: compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Comece a anotar aí. Compreendi é o verbo compreender. Compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Grifem aí, compreendi a questão. Grifem ou circulem o A. Mas não consegui acertá-la, grifem o lá. Ok? Não consegui acertá-la. Temos aí o verbo compreender e o verbo acertar. Ambos estão sendo usados como verbos transitivos diretos. O que é isso? Verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento, que são relacionados a esse verbo sem auxílio da preposição. Quando eu digo compreendi a questão, esse a é um artigo, ele não é preposição. Compreendi alguma coisa, compreendi a questão, compreendi o texto. Então, eu não preciso de preposição. Eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto. Lá no final, eu tenho o verbo acertar. Aí eu tenho uma construção com o pronome oblíquo, aquele pronome que ocupa de fato essa posição de objeto direto, de objeto indireto ou de um complemento nominal. Acertá-la, esse pronome lá se refere a quem? A questão. Então, nesse caso, também nós identificamos o verbo transitivo direto, complementar ao objeto direto, manifestado por meio de um pronome que é o pronome oblíquo lá. Ok? Compreendi a questão, mas não consegui acertá-la. Qual é a regência desses verbos? Verbo transitivo direto. Não me pediu preposição auxiliado ou complemento sem auxílio de preposição. Então, o complemento a gente chama de objeto direto. Nesse caso, a questão, objeto direto de compreendi, e o pronome oblíquo lá funcionando como do verbo acertar, funcionando como complemento verbal do verbo acertar. A próxima frase é impossível agradar a esse professor. Aí, vamos lá. Impossível agradar a esse. Quem agrada, agrada a alguém. Nesse caso, nós temos uma construção do verbo agradar. Eu não agradei ao meu professor. Nesse caso, nós temos uma construção de um verbo que precisa de uma preposição nesse caso. Então, a gente diz que esse verbo está funcionando como verbo transitivo indireto, por conta do uso da preposição. Assistimos, é a próxima, tá, gente? Assistimos ao filme e concordamos com a crítica. Bem, o verbo assistir vai ter muitas pegadinhas que eu vou deixar depois para vocês. Assistimos ao filme e concordamos com a crítica. Vamos lá. Ao e com. Nós temos o verbo assistir e o verbo concordar. Dentro da formalidade da língua portuguesa, ou seja, segundo a norma padrão que nós estudamos lá no primeiro bimestre, a primeira aula que fala sobre língua culta e que é a língua padrão e sobre a linguagem coloquial, dentro da língua culta, o verbo assistir deve ser regido por preposição quando ele tiver com o sentido de ver algo, tá bem? Ele vem regido de preposição, o verbo assistir, quando ele tiver sentido de ver algo. Acompanhar algo. Então, assistir ao filme, assistir à série, tem aí o acento grave, a grase. Nesse caso, a gente tem que ceder à formalidade. A gente tem que ceder à norma padrão, porque ela é essencial para a escrita da língua portuguesa, sobretudo, eu vou falar mais baixo, estou falando alto demais, sobretudo quando a gente está escrevendo uma redação, está dissertando sobre algum tema. O verbo assistir, ele vai ser regido pela preposição a. Assistimos ao filme. Aí nós temos a preposição a, que está por conta da regência do verbo assistir.
nós temos o verbo regente, que é o verbo assistir, na sua forma assistimos, e o termo regido, que é o complemento ao filme. Um objeto indireto. Por quê? Porque tem a preposição a mais o artigo o. Depois temos concordamos com a crítica. Tem aí com. A preposição com. Novamente, é a ocorrência de um verbo transitivo indireto que tem um objeto indireto com a crítica. Tem preposição propondo essa relação entre o verbo e o objeto, a gente diz que esse verbo é transitivo e indireto e o complemento é um objeto indireto. Lembre-se, outra frase, lembre-se de que os documentos serão entregues hoje. Lembre-se, grifem o C, né, o SE, serão os documentos de que? Lembre-se de que? Existem alguns verbos em português que a gente chama de verbos que precisam de preposição. Esses verbos, tais como lembre-se, lembrar-se, esquecer-se, arrepender-se, esses verbos já vêm com a preposição. Eles necessitam, eles pedem, eles precisam desse, sabe, dessa bengala. Essa variação de lembre-se que está aí, pede a preposição de. Lembre-se de quê? De alguma coisa. Lembrei-me. De quê? De alguma coisa, de algo. Esses verbos pronominais, o pronome ser, precisam da preposição. Lembre-se de que os documentos serão entregues hoje. Lembre-se de que, nesse caso, nós usamos a preposição. Então, como eu tenho a questão do ser pronominal, eu uso a preposição de. Isso é a mesma coisa do verbo esquecer, tá bom? Mas se ele está na forma esqueceu, como está embaixo, logo abaixo, o atendente esqueceu a principal informação. Se ele está na forma esqueceu e não esqueceu-se, tá? Ai, mosquito. Eu lembro o seu nome, ou lembrei-me do seu nome. Criança, está uma loucura aqui, peraí. Senão daqui a pouco o sujeito fica bem doente com esses bichos voando aqui. Peraí que tá... O professor parece doido, né? Mas não. Vamos lá, a gente precisa se tratar. Vamos lá. A mesma coisa é o verbo esquecer, tá? A atendente esqueceu a principal informação. Não preciso da preposição, porque ele precisa, vai funcionar como verbo transitivo direto, tá bom? A atendente esqueceu a principal informação. Esse a aí, ele não é preposição, ele é um artigo, tá? Ok? Então, ele não vai ser um verbo transitivo indireto, vai ser direto. Esqueceu. Tá? Então, a gente tem que ver o verbo lembrar e suas variações, mas eu vou deixar outro vídeo dizendo isso. Outro verbo curioso, nós vamos ter muitos verbos curiosos, é o verbo chegar. Aí a gente chegou ao aeroporto, né? Grifa aí ao. Embora a gente diga cheguei no colégio, cheguei na sala de aula. Embora a gente tenha mania de usar isso, a regência preferível do verbo chegar é chegar a algum lugar. Cheguei à escola às 7h10. Entendeu? E não usar cheguei na escola. O preferível é isso, é igual namora, verbo namorar, né? Ela namora com... Letícia namora com Renato. Namora junto com outra pessoa, mais o Renato. Letícia namora o Renato. Isso é o padrão, a regra padrão, tá bem? Então, vamos lá, voltando. Essa ideia de distância, de deslocamento... a moça chegou ao aeroporto, ela se deslocou atrasada e não no aeroporto. Ela chegou ao aeroporto, tá? Lembre-se dessa ocorrência, tá? Isso é muito comum gerar dúvidas, tá? Gera em mim. Mas quando a gente está escrevendo, a gente tem que parar para pensar. Porque quando a gente chega, quem chega a algum lugar e não na algum lugar. Chega a algum lugar, tá bem? Lembrando que o verbo chegar também pode ser intransitivo.
Quando eu digo, por exemplo, os meninos chegaram, não preciso de complemento, a gente vai usar como intransitivo, mas com essa ideia de distância, de deslocamento de um lugar para o outro, né? Chegou ao aeroporto atrasada, aí ela chegou ao aeroporto, a gente vai ter que utilizar a preposição, tá bom? Por causa do deslocamento, por isso que ele se torna um verbo transitivo indireto e complementa o objeto indireto. Aí vem, ó, a adolescente namorava o vizinho. O verbo namorar, ele é transitivo direto. Ele não pede preposição. A menina namorava quem? O garoto da turma 2002. Fernanda namorava quem? O primo de Simone. Então a gente não precisa de preposição, entendeu? Ele não é indireto, não é namorar com, né? O correto, conforme a norma padrão, as regras da gramática, ele é transitivo direto. Então, ele namorava com fulano, ele namorava o fulano. Depois, os eleitores preferiram o candidato A ao candidato B, por isso que a gente tá ferrado, eu acho. Enfim. Essa relação com o verbo preferir, vamos lá. Preferiu o candidato, é um artigo ao candidato B. Quem prefere, prefere alguma coisa em relação a outra, né? A gente tem mania de usar, prefiro Coca-Cola do que refrigerante, do que Guaraná, desculpa. É muito doido, porque você prefere uma coisa do que a outra, é uma coisa a outra, tá bem? A gente tem, a regra manda isso, que fica mais bonito, fica mais sonoro. Então, na verdade, nós temos o uso da preposição a e não preferir mais do que, ou preferir do que. Quem prefere, prefere algo em relação a outra coisa. Prefiro o candidato A ao candidato B. A gente tem que ficar muito atento. E é bonito, mas esses verbos, como preferir, assistir, chegar, geram dúvidas infinitas e geram em mim também até hoje, tá bem? Para isso que a gente tem que ficar sempre lendo, porque senão a gente se esquece na hora que está escrevendo o texto e a gente tem que ficar muito atento. Vou falar só um pouquinho um pouquinho só da regência nominal, acho que vai dar tempo. Eu estou em 22 minutos, eu tenho 30. Do caso da regência nominal, o substantivo, o advérbio, o adjetivo, ele vai pedir um complemento quê? Pede complemento nominal, que é relacionado ao nome por meio de uma preposição. Então, vocês podem colocar aí, as crianças estão ansiosas pelas praias. Desculpe, pelas férias. Quem está ansioso por alguma coisa, por algum motivo. Então, a gente tem a combinação pelas. O adjetivo ansiosa, tá? E pelas férias. Não houve interesse no programa. Quem tem interesse em alguma coisa no programa. Mas eu vou dar isso, tem combinação com preposição. Eu vou dar isso lentamente depois, tá bem? Eu acho que tá bacana, dá para vocês entenderem, com mais ainda aquilo que vocês têm no podcast e mais a apostila. Eu não vou me estender falando da regência nominal, que eu já comecei um pouquinho, que vocês vão ver que ela vai depender, né, ela vai ser regida pelo nome e ela vai ter o complemento nominal, porque eu vou deixar para fazer um outro vídeo acerca disso para a gente não embaralhar muito a mente da gente. Mas eu quero que vocês prestem atenção ao podcast, quero que vocês prestem atenção quando ela fala dos verbos, da regência verbal, tá bem? Prestar atenção numa coisa, quando a gente usa, por exemplo, antes de um verbo, um artigo, a gente está substantivando esse verbo. Por exemplo, o verbo amar. Mas se eu coloco o amar, é uma coisa que me deixa feliz. Esse amar deixa de ser verbo para ser substantivo. O artigo substantivou, ele virou uma coisa. O amar me deixa feliz. Prestem atenção nessas pegadinhas, eu vou falar depois, tá? Mais lentamente. Vocês têm que lembrar das preposições. Deem uma olhada nas preposições, até, ante, dê uma olhada, todas as preposições, perante, atrás, enfim. Não esquecer que o verbo
é o termo regente, quando nós temos a regência verbal. Quando o nome é o regente, nós temos a regência nominal, tá? Eu acho que é isso. E não fiquem nervosos se vocês não conseguiram abrir o teste. Calma, cada coisa por sua vez, tá bem? Eu costumo dizer que a gente vai aprender fazendo as coisas fazendo. E esse negócio de nota, sinceramente, nunca me agradou muito desde a época que eu era aluno. Agora que sou professor e que tem uma outra ainda função, porque sou aluno e professor também, é outro disparate. Eu queria estar com vocês para a gente conversar sobre isso. E aí eu confesso, eu não sei fazer aquele linkzinho para reunião de Meet. Eu vou tentar alguém na escola para me ensinar, mas confesso também que estou temerosa de ir à escola com essa bandeira roxa que a gente está tendo. Então eu tô vendo um amigo de Curitiba, ele vai tentar fazer um vídeo para me ensinar como é que eu faço e a gente vai marcar uma reunião. Quanto às produções textuais, faltam só umas 3 ou 4 para eu corrigir. Vá ao e-mail de vocês, vejam quem me mandou as produções, porque eu já mandei um feedback. Leiam aquilo que eu mandei e mantenham a calma. A gente tem que manter a calma, porque tá tudo muito louco, entendeu? Tudo é novidadeiro pra gente. Não pensem vocês que eu tive um curso para movimentar essas plataformas, essas coisas, porque não tive. E desde o ano passado eu tô engatinhando e é um dia após o outro. Fiquem bem, tá bom? Namaskar.